E aí, turma, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula de física. Nessa aula nós vamos trabalhar dois conceitos que são bem parecidos, tá? Energia e trabalho de uma força. Vamos falar um pouquinho primeiro de energia, né, que é um conceito assim mais corriqueiro, né, mais comum. Então, o que é energia, né? Então, a energia, galera, ela surgiu de algumas necessidades nossas, tá, do ser humano. Primeiro, uma delas, a necessidade da sobrevivência, né? Então o homem teve que desenvolver alguns tipos de energia. Também o poder de transformação, tá? E a capacidade de realização do ser humano o levaram, né, a desenvolver tecnologias para explorar de diferentes maneiras os vários tipos de energia, tá? Então nós usamos as energias para a gente sobreviver, né? Para a gente fazer transformações na própria matéria, né? E outras capacidades que o ser humano, né, tem de realizar, né? Então tudo isso levou ao ser humano a explorar, né, vários tipos de energia que existem na natureza, né? A gente lembra, né, que toda a energia que tem na natureza é constante, tá? Então tem aquelas leis, né, os princípios, né, de transformação de energia. Então na natureza nada se cria, né, tudo se transforma. Então a energia já está contida dentro da natureza e o que é que acontece? Ela apenas se transforma, né? Então foi isso que fez o homem, né? Ele explorou, né, esses vários tipos de energias e fez isso, as transformações para que a gente sobrevivesse, né? Para que a gente transforme produtos, né, de um tipo em outro e assim vai, tá? Então tudo isso requer energia. E essa palavra energia é um pouquinho difícil da gente definir, tá? Embora a gente use muito no cotidiano, tá? Principalmente a gente definir ela como uma grandeza física, tá certo? Porque assim, energia, galera, a gente sente muitos efeitos dela. Mas assim, dizer que ela é uma coisa assim material, que você vai lá e pega, não, né? Tá? Então nós sentimos o efeito da eletricidade, mas vai lá, vou pegar a eletricidade aqui, vou jogar para aquela outra pessoa. Não, nunca acontece isso, né? Sendo assim considerado um dos conceitos mais importantes da física, e ela é aplicada em muitas áreas, tá? Então a gente pode já dizer que esse conceito de energia é muito útil, né? Não só na física, né? Na nossa vida, né, diária, no nosso cotidiano. Então a energia pode ser considerada o elixir, né, que movimenta a vida na Terra, né? Nós mesmos, né, nós precisamos de energia para a gente sobreviver. Então ela é responsável por fazer operar as máquinas, seja dos automóveis aos caminhões, dos tratores aos guindastes, dos aviões às naves espaciais. E ela possibilita ainda, galera, o funcionamento dos organismos vivos ou não, né? Por isso que a gente faz o quê? A gente precisa se alimentar no nosso cotidiano. O que acontece se a gente não se alimentar? A gente vai morrer, né? Tá certo? Então o alimento ele vai fornecer energia, né, para que a gente realize todas as atividades do nosso dia a dia, tá? Então vamos citar alguns exemplos aqui, ó. A energia solar, ela é constituída essencialmente de luz e calor. Então ela é o item preponderante, né, na matriz energética terrestre, né? Então a energia que vem no Sol, ela é essencial, né, para a nossa sobrevivência, né, das plantas, né, quando realiza a tal da fotossíntese, né? Tá? Até a gente também precisa, né, que é um tipo uma vitamina, né? É o ideal que a gente sempre pega um pouco de sol. Lógico que não pegue em alguns horários, né, que tem uns horários que a energia ali ela vem os raios ultravioleta, né, e é prejudicial, né? Mas a gente precisa dessa vitamina, né? É até bom para a pele da gente, tá? Então é o elixir, né, natural, né, que a gente usa muito, né, na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então tá aqui nessa energiazinha que vem do Sol, né, energia solar. Então é até considerado uma energia limpa, né, renovável, muito importante. Os alimentos, o que comemos, eles vão constituir energia, né, para que a gente possa realizar nossas atividades, né, para trabalhar, praticar esporte, estudar, para fazer tudo, né? Então os alimentos fornecem energia para nosso corpo. Ó, por exemplo, um alpinista, né, uma situação aqui, esporte, né, lazer, né, a galera até nesse momento para realizar esse lazer aí precisa de energia, né? Então a alpinista lá praticando esse rapel ali, ela vai estar sob efeito de alguns tipos de energia, ó. Energia potencial gravitacional, tá? O próprio nome já está dizendo aí, tem a ver com a gravidade da Terra? Sim, com certeza.
Isso aqui lá na frente a gente vai detalhar mais. E quando ela se movimenta, também vai apresentar um novo tipo de energia que está relacionado aos movimentos, chamamos de energia cinética, né? Na frente a gente vai conhecer melhor esses dois tipos, tá? São dois tipos essenciais de energia no nosso dia a dia. Então vamos agora dar uma definição de energia, tá? A definição assim que os livros trazem mais é essa, tá certo? Energia é a capacidade de executar um determinado trabalho. Tá? Então tudo que você vai realizar, né? Todo trabalho, né? Todas as atividades, você gasta energia, né? Então você precisa dela, né? Então essa energia vai possibilitar que você execute determinada coisa que nós vamos chamar de trabalho, né? E trabalho, o que é que seria? O trabalho vai ser quando um determinado tipo de energia é transferida para um objeto, tá? E lá vai aparecer uma força que vai atuar nesse objeto, que vai fazer com que ele se movimente, tá, ok? Então na realidade seria assim, quando você aplica uma força, o que é que está acontecendo? Vamos dar de outra forma esse conceito de trabalho. Então se você vai movimentar um objeto, você vai lá, aplica uma força. Então essa força, o que é que está acontecendo? Ela está transferindo a energia que você aplicou ali para o objeto, e vai acontecer com ele o quê? Ele vai se movimentar. Ou seja, a gente observou aqui, ó, trabalho é igual a energia e energia é igual a trabalho. Por isso que achei um pouco complexo a gente definir esse conceito, tá? Mas a gente pode dizer, ó, energia é algo que tem na natureza, tá? E ela se conserva e ela se transforma. E ela é igual ao trabalho, está relacionado com a capacidade de realizar um trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui esse guindaste, né, está elevando esse container, né? Então aqui, pessoal, para esse container subir, né, tá vendo o que? Com certeza esse guindaste tem parte elétrica ou parte hidráulica aqui. Então essa energia, né, desse conjunto está sendo transferida para o objeto, e ele vai se movimentar, ele vai ser elevado lá para cima, tá? Então quando a energia for transferida para o objeto, a gente vai considerar que o trabalho é positivo, tá? E quando a energia for retirada do objeto, a gente vai dizer que o trabalho é negativo. Então tem essa convençãozinha de sinal, né, que envolve esses dois conceitos. Agora vamos falar do trabalho de uma força constante, ó. Então força constante é aquela força que não vai modificar o valor dela, tá? Então quando você aplica em um objeto uma força, no caso uma força constante que não muda o valor, normalmente você vai alterar a velocidade desse objeto, ou seja, você vai variar a energia cinética dele. Porque a energia cinética é uma energia que está relacionada com o movimento. E assim a força transferiu, né, energia para o objeto. Então disse que a força realizou um trabalho. Então o trabalho físico vai acontecer quando eu tiver isso, uma força aplicada a um corpo, e essa força produzir movimento. Então, professor, só vai ter trabalho quando a força produzir deslocamento, quando o objeto se movimentar. Quando eu aplicar uma força e o objeto não sai do canto, professor, então teve trabalho? Não, o trabalho ali vai ser zero, tá? Então quando o objetozinho está parado, ó, quando a velocidade for igual a zero, aí eu vou dizer que não existe trabalho, ó. Trabalho é nulo, trabalho igual a zerinho, tá? Certo? Então só vou ter trabalho quando, né, a força resultante executar, né, um deslocamento. Então matematicamente, ó, eu posso calcular por essa expressãozinha aqui, ó. Vamos imaginar, ó, que esse objeto aqui, ó, aplicou-se uma força nele, ó, a força foi inclinada aqui em relação ao objeto, né, ó. Então esse objeto se deslocou-se, né, para cá, ó, ele se movimentou, né, ó, teve movimento nessa direção. Então teve movimento, vou botar aqui, teve movimento para ali, tá? Então teve deslocamento, né? Então teve um deslocamentozinho aqui, delta S, tá? Essa força produziu isso, ou seja, essa força transferiu uma energia para esse objeto e permitiu que ele se deslocasse dessa distância aqui, delta S, tá? Então como é que eu calculo o trabalho? Eu faço aqui, ó. Trabalho, a gente usa essa letrinha grega aqui, ó, parece um T, né? É o tal, é igual a F
Você pega a força, multiplica pelo deslocamento vezes o cosseno do alfa. Ó, apareceu um cosseno aqui. O que é que significa isso aqui, galera? Significa que a gente vai pegar a componente da força na direção do deslocamento. Então, se o movimento está acontecendo aqui na horizontal, então a gente vai pegar essa componentezinha aqui, ó, da força. Ou seja, isso aqui, quando a gente faz a decomposição, esse valorzinho aqui da força que vai atuar no sentido do movimento é F cosseno de alfa. Ok? Então, por isso que apareceu aquele cossenozinho ali, ó. Ok? Porque esse objeto, digamos que ele não está se movimentando na vertical. Então, como ele não se movimenta na vertical, tem trabalho na vertical? Não, só vai ter trabalho na horizontal. Por isso que nós usamos a tal aqui do cosseno do ângulo, tá? Que é a componente da força, né, projetada na horizontal. Pronto. Ainda falando sobre o trabalho, vamos lá. Do sistema internacional, como é que a gente mede, né? Qual é a unidade de medida? Então vai aparecer normalmente quando vai determinar o trabalho um número, né? Vai ter que ser acompanhado de uma unidade de medida, né? Para a gente identificar, né, qual é a grandeza que a gente está medindo, tá? Então o trabalho é medido em joule e essa unidade, pessoal, é a mesma unidade de energia, tá? Certo? Então no sistema internacional a energia, né, e o trabalho são medidos em joule, que representa pela letra J, né? Foi em homenagem a esse camarada aqui, ó. O trabalho ele pode ser motor ou resistente. Então, quando é que o trabalho é motor? Quando eu tiver uma força atuando de forma favorável ao deslocamento. O que seria isso? Quando eu aplico uma força num objeto, tá? E essa força ela vai estar no mesmo sentido aqui do movimento, ó. Se o movimento está para lá, ó, para a direita, então a força, né, ela foi aplicada no mesmo sentido, tá? Então ela está sendo favorável ao deslocamento, ó. Então no exemplo assim, uma força F que o homem exerce na caixa por meio da corda realiza trabalho motor, ou seja, ele vai ser positivo, tá certo? Ó. Então toda vez que tiver trabalho motor, o sinalzinho dele vai ser positivo. Isso ocorre pelo fato de ser favorável ao deslocamento, ou seja, é a força que está ajudando mesmo o movimento a acontecer, tá? Então, fechando aqui, ó. E para a gente ter um trabalho motor, as situações vão ser essa. Quando o ângulo lá, então vamos lembrar da fórmulazinha, ó. Trabalho vai ser igual a F, que é o valor da força, vezes ΔS, vezes o cosseno de alfa, né? Cosseno do ângulo, né? O cosseno de alfa, né? Que é o cosseno aqui, ó, do ângulo formado, né? Aqui, ó, tá? Alfa. Então, quando é que em função do ângulo, né? Quanto é que esse trabalho vai ser motor, ou seja, positivo, né? Ou seja, ele vai ser positivo quando isso aqui, ó, esse termo também for positivo. Se a gente lembrar do cosseno de um ângulo, né? Ele tem valores, por exemplo, o cosseno de 0 é 1, se ele vai variar de menos 1 a 1. Então, o cosseno de um ângulo, ó, cosseno de um ângulo, ele varia, se ele vai ter o valor máximo 1, e vai ter o menor valor menos 1, menor igual, né? Vamos botar o igualzinho aqui, ó, porque ele não pode ser maior que menos 1. Então ele é maior igual a menos 1 ou menor igual a 1, ou seja, o máximo dele é 1, certo? Ou seja, quando é que... E a gente lembra que o cosseno de 90 graus é 0. Tá? Cosseno de 90 graus são os valores conhecidos, tá certo? 90 graus é 0. E aqui, quando ele for 0 graus, ó, o cosseno vale 1. E quando for 180 graus, ele vai ser menos 1. Ok? Então, quando é que esse valorzinho vai ser positivo? Quando o ângulo for de 0 até
90 graus. Vamos até colocar igualzinho aqui, ó. Quando for o ângulo for maior ou igual a 0 e menor que 90. Não pode ser 90 que não entra, porque aqui vai ser 0 esse termo, certo? Então, para a gente ter trabalho motor, né, o ângulo, né, esse ângulo formado pela força, e aqui o deslocamento tem que estar entre 0 e menor que 90, tá? E por isso o trabalho vai ser positivo. Pronto, vamos fechar aqui. Apagar aqui para a gente prosseguir. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ver até outra situação. Não vou nem desenhar, não. Ia desenhar a força na vertical aqui, que representaria o ângulo de 90, né? Aí ficaria naquele caso, ó, movimento na horizontal e a força para cima, ó. A força não está atuando na direção do movimento. Então vamos lá. E quando é que o trabalho vai ser resistente? Ó? E vai ser resistente quando a força, galera, estiver desfavorável ao sentido do deslocamento, tá ok? Então seria basicamente isso aqui, ó. Lá tá tendo uma galera empurrando o carro, ele vai movimentar aqui para a esquerda, e tem um camarada empurrando o contrário, ó. Então o trabalho da força desse cara aqui, ó, desse homem aqui, o H, ó, tá? Ele vai ser resistente. Por quê? Porque a força que ele está aplicando é desfavorável, né, ao deslocamento do objeto. Ela não está favorecendo, tá certo? Então essa forcinha ali, ó, ela vai realizar um trabalho resistente. E o trabalho resistente, pessoal, é negativo, ó. Então trabalho motor, você já lembra? Positivo, trabalho resistente, negativo. E para isso acontecer, naquela formulazinha lá, ó, aquele termo cosseno de alfa, ele tem que ser negativo. Quando é que eu vou ter esse termo negativo, professor? Vai ser de 90 graus, ó, porque 90 graus é 0, né? Ah, ele não entra, né? Ó. Mas se ele for maior do que 90, na realidade, ó, tem que ser maior do que 90. Então vai ser maior do que 90, por exemplo, 91. Então o cosseno de 91 é negativo. Então, e menor ou igual a 180. Pronto. Vou botar o igualzinho aqui que eu não tinha colocado. Então nesse caso o cosseno de alfa vai ser menor do que 0, vai ser negativo. Então o trabalho também vai ser negativo. Nesse caso aqui, ó, qual é o ângulo formado aqui, ó? Ó, o deslocamento está para cá. E a força que o ombro do cabo ali, do homem, do H, né? Ela tá aqui, ó. Então se você fizer a abertura deles aqui, ó, quanto é o ângulo? 180 graus, né? Ou seja, cosseno de 180 é menos 1. Quando a gente aplica lá naquela fórmula, F, trabalho é igual a F vezes delta S vezes cosseno de alfa. O cosseno de alfa é menos 1. Então menos vezes mais dá menos, ó. Então o resultadozinho é negativo. Pronto, agora vamos pro exemplo, né? E vai ter outra situação que o trabalho é nulo, tá? Eu acho que eu falei um pouquinho lá na frente, tá? Vou falar um pouquinho mais lá na frente disso, né? O trabalho vai ser 0, né? Normalmente, pessoal, quando a força atuar no sentido onde não acontece movimento. Por exemplo, aqui, esse camarada está empurrando esse objeto, ó, ele vai se deslocar na horizontal, né? Mas, por exemplo, temos a força normal, não temos, ó? Força normal, ela vai ser sempre contrária à superfície, né? Então a força normal, ela está realizando trabalho? Não. A força peso está realizando trabalho? Também não, né? Temos o peso aqui. Por quê? Porque ó, o movimento está para cá e essas duas forças, né, elas não estão atuando na direção do movimento. Então o trabalho ali é 0. Então vamos lá, vamos ver o que é esse problema aqui, ó. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme mostra as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercido pela pessoa é a mesma, né, igual, e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Considerando a força F, correto é afirmar que, ó. Então aqui ele fala, o trabalho realizado é igual ao trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Então ele quer saber os valores, né? Comparar o valor do trabalho aqui, que foi transferido pela força que esse cara empurrou, na situação A e B. Então vamos aqui. Vamos ver aí.
umas conclusões. A determinação do trabalho de uma força, ela vai ser diretamente proporcional ao cosseno do ângulo, né? E também ela vai ser diretamente proporcional a quem? A força, né, que foi aplicada, e também ao deslocamento. Então a força aqui, como ela é igual nas duas situações, então ela não vai, digamos, influenciar, né, no resultado, tá? E o ΔS, a gente considera aqui que o deslocamento, ó, foi o mesmo, ó, mesmo deslocamento. Então o ΔS foi igual para as duas situações, tá? Então se você multiplicar dois valores iguais, dois valores, né, nas duas situações são os mesmos, então vai dar o resultado igual. Então quem que vai influenciar mesmo aqui é o cosseno do ângulo, né, ó. E na figura B, que é que a gente observa, esse ângulo vai corresponder a 0 graus. Por que 0 graus, ó? Ó, o deslocamento tá para cá. Como isso aqui está no mesmo sentido, então não tem abertura, ó. É como se essa retinha do deslocamento estivesse em cima da retinha da força, então não há abertura, né? Mas aqui tem abertura no ângulo? Tem, né? Ó, tem um ângulo de abertura aqui, ó. E ele está menor do que 90, né? Então o ângulozinho alfa ali, ó, é menor do que 90. Então na figura B, né, o ângulo é 0 graus, ó, ou seja, cosseno de 0, 1. E ele vai diminuindo, né, ó, cosseno, aqui digamos os 30 graus, cosseno de 30 graus, vamos para 60, né, que é um valor que a gente já conhece, cosseno de 60 é 0,5, né, ou seja, é menor do que 1, tá? Então nessa situação do B aqui, ó, que é que nós vamos encontrar, ó, vamos encontrar o valor máximo, né, para o cosseno, ó, tá certo? O valor máximo do cosseno é quanto? 1. E os outros ângulos ele vai ser menor, tá certo? Vai ser menor do que 1. Então nós vamos concluir, ó, que devido a esse detalhezinho aqui, ó, na situação B, né, nós vamos ter o valor máximo da força, né? Então, da força não, do trabalho, tá certo? Então o trabalho vai ser máximo, né, maior na situação B. Então seria o item A diz assim: o trabalho realizado é igual em A é igual ao trabalho realizado em B, falso, né? Que já é errado. Ó, B, o trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B, falso, né? Porque como o ângulo ali, ó, é maior do que 0, então o cosseno é menor do que 1. 1 é o valor máximo. E o item C, ó, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Pronto, foi a conclusão que nós tiramos, ó. Então, item correto é o item C. E o item D, ó, não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Mas ele diz que as forças são iguais, né, ó. A força que foi aplicada aqui é a mesma, né, ó. Nas duas situações o módulo da força é igual e também o deslocamento foi igual, tá? Então o parâmetro mesmo que vai definir qual é o trabalho maior é o ângulo, né, ó. Então a gente já sabe que o ângulo máximo é quando o ângulo for 0. E quando o ângulo for aumentando, né, o cosseno vai diminuindo, né? Então foi o que houve aqui, ó. Esse ângulo aqui da abertura do deslocamento com a força foi maior, então aqui, ó, trabalho em A menor do que o trabalho em B. Outra questão da UESP, Universidade Estadual, acho que é Estadual do Piauí, ó. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 N, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que o cosseno de 60 é igual a 0,5 e o seno é igual a 0,86, então o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de, organizando aqui, pessoal, os dados. Ó, primeiro ele deu a massa do objeto, ele deu o deslocamento, né, que é a distância aqui, ó, o ΔS, 4 metros, deu o valor da força, ó, 7 N, deu o ângulo, né, ó, alfa, 60 graus, e deu os valores, né, do cosseno do 60 e deu o valor do cosseno do seno de 60 também. Talvez a gente vai precisar usar um deles aí, né? E quer que a gente encontre o trabalho, né? Então vamos lá aqui, ó. Então um bloco
Ele foi puxado, né, aqui com uma força, com um ângulo de quanto? 60 graus. E teve um deslocamento ΔS. Como é que nós calculamos o trabalho? O F, trabalho igual a F vezes ΔS vezes o cosseno do ângulo, né? Ou seja, o cosseno de alfa. Pronto, repetir aqui. Agora vamos substituir os valores, né? Então, trabalho, o F, tá aqui, né, vale 7 newton, né? Também aqui, vamos substituindo o valor na fórmula aqui, ó. O ΔS, que é o deslocamento, está aqui, ó, vale 4, né? Então aqui a gente já substituiu ele, ó, também aqui 4. E o cosseno do alfa, né? O alfa é quem? 60. Ó. Então a gente substitui aqui, então dá cosseno de 60. Pronto, agora vamos lá como é que fica. Ó. A gente pode fazer logo umas continhas aqui, ó. 4 vezes 7 dá 28, ó, e o cosseno de 60 foi informado, não foi pra gente? Então, normalmente, ele vai dizer, se for um ângulo qualquer, ele diz o valor do cosseno dele, tá certo? Cosseno de 60 é igual a 0,5. Agora, multiplicando ali, ó, 28 vezes 0,5, nós vamos achar 14. E a unidade, professor, é joule, né? Então, seria o item A. Pronto, então a respostinha correta para essa questão, item A, 14 joule. Outro exemplo, ó, uma garota gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros, sabendo que a direção de aplicação da força do garoto forma um ângulo de 60 graus, com a direção do deslocamento da caixa. Então determine o valor da força feita pelo garoto. Então vamos aqui organizar, ó, como essa garota gastou uma energia, né? Ou seja, a força que ela transferiu empurrando o objeto, né, a caixa, transferiu essa energia, ou seja, o trabalho é igual a essa energia, ou seja, 75 joules. Essa caixa deslocou 3 metros, né? Bem aqui, ó, 3 metrinho, ΔS. O ângulo lá, alfa, é 60. A gente viu no exercício anterior que o cosseno de 60 é 0,5, né? Ele não deu, mas essas funções trigonométricas, elas são as mais conhecidas, né? É 0, 30, 60, 90. Então, normalmente esses valores é para todo mundo conhecer, né? Então, cosseno de 60 é sempre igual a 0,5 ou 1 meio, né? Às vezes a gente expressa em forma de fração. Ele pede o valor determine o valor da força feita pelo garoto, ó. Então aqui nós vamos calcular o F agora, né? Ó. Aí vamos usar a mesma formulazinha ali, ó. Então vamos lá, ó. Trabalho F, ΔS vezes cosseno de alfa. Substitui que nós temos aqui, ó. O F 75, ó, F75, não F não, pessoal, trabalho, né? Desculpe, trabalho, ó, 75, F é o valor desconhecido, a gente repete, ó, ΔS, ó, onde é que está o valorzinho dele? Tá bem aqui, ó, 3, cosseno do ângulo alfa, o ângulo alfa vale 60, então cosseno de 60, vamos lá aqui, ó. 75 igual a F vezes 3. E quanto é o cosseno de 60? 0,5. Vamos lá. O que é que a gente pode fazer agora de conta? Essa multiplicação. Ó. 3 vezes 0,5 dá 1,5. Agora o que é que nós fazemos? Isolo o F. Ó. Passo 1,5 para o outro lado. Ele vai dividindo. Ó. Então vai ficar 75 dividido por 1,5. Ou seja, o F, fazendo essa divisão, vocês vão encontrar 50. Então, o valor da força que esse garoto, né, aplicou e transferiu essa energia, né, para o objeto, né, e lógico que ele gastou também essa energia, né, foi quanto? 50 newton, né. Você observa quando a gente gasta energia, a gente fica cansado, né, ou seja, essa perda de energia vai produzir isso mesmo, galera. Aí, para repor, a gente tem que pegar nova energia, né, para o nosso corpo ficar forte novamente. Agora vamos falar de alguns casos particulares da força, tá? Do trabalho de uma força. Então vamos aqui para o primeiro. O primeiro caso, ó, quando F, a força e o deslocamento tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, ó. Então é aquele trabalho favorável, né, ó.
Quando a menina está empurrando aqui um carrinho de picolé, ó, e o deslocamento vai acontecer na mesma direção da força. Então o deslocamento tá para cá, né? O delta S. Deixa eu ficar torto aqui, né? Então delta S, ó, tá para a direita também e tá horizontal. Então os dois estão tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Então nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter? O ângulo formado aqui entre a força e o deslocamento é 0, ó. Então o cosseno é 1, né? E lá na formulazinha, ó, o cosseno vai sumir, né? Ó. Trabalho é igual a F vezes delta S vezes o cosseno. Então esse termo aqui, pessoal, vale 1, né? A gente sabe que 1, quando ele multiplica qualquer termo, o termo vai se conservar, né? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, ou seja, então F vezes delta S vezes 1 é o que? Vai sobrar o que pra gente? F vezes delta S. Então quando nós tivermos essa situação, pessoal, força e delta S têm mesma direção e mesmo sentido, a gente vai considerar que nós temos o maior valor do trabalho. O trabalho vai ser máximo, o máximo possível. Segundo caso, ó, quando F e delta S têm mesma direção e sentidos opostos. Ó. Então seria essa situaçãozinha aqui. Ó. Um exemplo disso aqui, professor, no dia a dia. Ó. Quando a gente vai puxar um objeto, né? Aí vai aparecer aquela forçazinha, né? De atrito, né? Ó. Então aqui essa força poderia ser a força de atrito, né? Então tem um objeto, alguém puxando, né? E como ele vai deslizar na superfície, vai aparecer a força de atrito querendo se opor, né? Ó. Então aqui, ó, F e o deslocamento, ó, o deslocamento vai estar para lá, né? Ó, tá? Então ali, ó, o trabalho dessa força Fzinha aqui, vamos dizer que fosse a força de atrito, como é que ele seria o comportamento dele? Ó. Então o ângulo aqui entre os dois objetos, ó, esse ângulo vale quanto? 180, né? Ó. Aí você pode fixar uma coisinha aqui, ó. Quando o deslocamento e a força tiverem mesma direção e mesmo sentido, aí você diz que o ângulo é 0, né? Quando elas tiverem mesma direção e sentido contrário, o ângulo é quanto? 180, tá ok? Ou seja, o ângulo é a abertura, ó. A abertura aqui dá 180 graus. Aí a gente lembra que eu já dei a dica, né? O cosseno de um ângulo varia de 1 até menos 1, ó. Ele vai ser 0 quanto? Ele vai ser 1 quanto? Quando o ângulo for 0, e menos 1 vai ser quanto? Quando for 180. Então alfa, ó, 180. Então cosseno de alfa vai ser menos 1. Então nós vamos aqui para a nossa formulazinha aqui, ó. Então esse valor aqui, galera, é menos 1, ó. A gente já viu que quando eu multiplico por menos 1, o resultado vai ser esse, né? Ó. Só que aparece o sinalzinho de menos, ó. Menos, esses dois termos são positivos, ó. Mas com menos dá menos. Então ali, ó, como é que fica o valor do trabalho? Ó, vai ser menos F vezes delta S. Observe como são situações até melhor de fazer o cálculo. Desaparece o cosseno, né, pessoal? Sim, tá? Então, professor, quando eu tiver essas situações, essa e da outra, né? Quando os dois forem mesma direção e mesmo sentido ou sentidos contrários, esse valorzinho aqui some, tá certo? Então quando tiver sempre a mesma direção, vamos ter o que? O cosseno desaparece da forma. Aí tem a questão do sinal, ó. Quando os sentidos forem contrários, ó, vai ser negativo. Quando os sentidos do deslocamento da força forem iguais, vai ser positivo. Então aqui, ó, nós vamos tirar que esse é o caso em que a força realiza seu trabalho mínimo, é o menor valor do trabalho, né? Certo? Então no caso da força de atrito, é a força onde a gente pode dizer que o trabalho vai obter o menor valor numérico. Agora vai aparecer aquele caso que eu disse que eu ia falar depois, né? Quando o ângulo for 90, ó. Quando F e delta S são perpendiculares entre si, ó. Esse casozinho aqui, ó. Deslocamento está aqui horizontalmente e a força está vertical, ó. Se a gente calcular o ângulo de abertura, ó, esse ângulo aqui de abertura, que é o alfa, ó, é quanto? 90 graus, ou seja, 90 graus é quando duas
retas, ou sei lá, duas superfícies, elas fazem um ângulo de 90 graus entre elas, ok? Aí aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Aí vamos lembrar, ó, o professor disse que quando o ângulo for 90 graus, o cosseno desse ângulo é igual a zero. Aí vamos lá para a formulazinha lá, ó. Esse valor aqui é zero, ó. Aí lembramos lá, todo número multiplicado por zero é quanto? Zero. Então esse resultadozinho vai ser zero. Então nessa situação, ó, quando a força e o deslocamento forem perpendicular, então o trabalho é igual a zero, significando que a força não realizará trabalho. Ou então você lembra daquilo que eu falei também, ó. Quando a força não produzir deslocamento na sua direção, então ela não realiza trabalho, né? Não só realiza trabalho quando tem movimento? Isso. Então essa força não está produzindo movimento, ó. Ela estaria produzindo movimento se esse corpo estivesse subindo, né? Pronto. Aí, no caso, teria realização de trabalho, tá? Pronto. Então, esses três casos particulares do trabalho de uma força. Agora vamos para gráfico, tá? O gráfico da posição ocupada por um objeto em movimento submetido a uma força constante, ele apresenta o formato abaixo. Então, se a gente der representar o gráfico, a força pela posição, né? Ou seja, posição, professora, vai dar também deslocamento. Vai sim, ó. Então aqui nós vamos ter o seguinte, a força, como ela é constante, ó, ela não muda o valor dela, ó. Aí imagine aqui que o objeto saiu da posição 1, ó, para a posição 2, então ele realizou um deslocamento que nós vamos chamar de delta S, né? E esse lado vertical ali, que aqui observa a figura que a gente obteve, né, nessa situação que eu marquei, um retângulo, né, ó. Aí, pessoal, se a gente for calcular a área do retângulo, é que a gente vai ver, ó, a área é igual a força vezes delta. Isso aqui é parecido com uma coisinha, né, ó. Vamos ver a fórmula do trabalho, ó. Trabalho F vezes delta S, ó. Já apareceu dois valores iguais, né? E ainda aparece o cosseno, né? Tá? Mas aí, galera, a partir desse gráfico, se concluiu, ó, eu posso calcular o trabalho através dele, sem usar aquela forma. Só faz como? Só é você determinar a área. Então, se aparecer um problema, um gráfico, força por posição, ó, aí você vai lá, calcula a área sobre esse gráfico e você vai encontrar o valor do trabalho. Sempre, pessoal, sempre, ó, gráfico força por posição, você consegue determinar o trabalho até de uma força que seja variável. Pronto, agora vamos falar do trabalho de uma força bem conhecida, que é a força peso, né, ó. Então, quando aqui próximo da superfície da Terra, onde nós estamos, né, ó, na qual a aceleração da gravidade ela é constante, né, a gente pode considerar constante, aquele valorzinho 9,8 ou igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um objeto ao cair ou subir de um ponto até outro, a gente pode considerar que essa força peso é constante, tá? Então aqui bem próximo da superfície da Terra, lógico que quando for numa altitude, né, grande, né, aí eu já não posso considerar que a força peso é constante. Na medida que ela vai caindo, o que é que vai acontecendo? O peso vai aumentando, né? Por quê, professor? Porque a gravidade vai aumentando, né? Eu não falei que a gravidade ela diminui com a altura e ela modifica-se de planeta para planeta, né? Então, o nosso caso aqui, o trabalho vai ser dado por, vamos lá, ó, vamos imaginar aqui, ó, tem esse guindaste aqui, ó. Não é um guindaste, é uma estrutura que está segurando aqui um peso, né, ó. Então, esse peso, ó, soltou-se, ó. Então, o que acontece? Ele vai se deslocar para baixo, ó. Então, a força aqui, ó, deslocamento. Quando tem deslocamento, tem realização de trabalho. Então, vai vir a realização de um trabalho. Aí, como é que nós calculamos? Ó, força. Aí, lembra da formulazinha. Vou até escrever, ó. Trabalho é igual F vezes delta S vezes o cosseno do
ângulo, né? Cosseno do ângulo. Aí aqui, ó, o deslocamento é para baixo, né? Lembra quando eu falei, ó, deslocamento e a força tem mesma direção e mesmo sentido? Esse ângulo é quanto? 0, né? Então cosseno de 0 vale 1, ó. O valor do F, qual é a força ali o que está atuando? É o peso, então o F vai ser substituído pelo P, ó. E o deslocamento aqui, o ΔS, vai ser o valor da altura, então vai ficar, ó, P vezes H. Aí agora eu coloquei ali mais ou menos, né? Mais ou menos P vezes H. Ou então, galera, a gente pode detalhar mais, ó. A gente sabe que o peso, né, é o produto da massa vezes a gravidade. Então a gente pode fechar aqui, ó, o trabalho da força-peso. Quando a gente for calcular, ó, vai ser mais ou menos M vezes G vezes H. Então vamos observar aqui. Quando é que esse sinalzinho é positivo? Ó? Quando o corpo estiver caindo. Ó. Então quando o corpo estiver caindo, ó, o deslocamento vai ser para onde? Para baixo, né? Ó. Então quando os dois estiverem mesma direção e mesmo sentido, ó, o trabalho ali vai ser motor, né? Então, por quê? Porque o corpo caindo, o peso favorece o deslocamento, né? Ó, então o trabalho é positivo. Agora na subida, ó, o objeto está subindo e a gente sabe que o peso ele vai apontar sempre para o centro da Terra, né? E pelo referencial ali, o peso está para baixo, né? Ó, deslocamento para cima, peso para baixo. Então, no caso, o peso ali está dificultando o movimento, porque o peso ali está freando, né? Está tentando frear o objeto quando ele sobe. Então, no caso ali, o trabalho é resistente, o trabalho da força-peso é resistente, ou seja, o trabalho é negativo, né? Então, você pode fixar assim, ó. Quando o objeto está caindo, qual é o sinal que você usa? Positivo. Quando o objeto está subindo, o sinal do trabalho da força-peso é negativo. Pronto. Fácil, né? Pronto, vamos aqui. Ainda falando do trabalho da força-peso, tá? O trabalho da força-peso, ele independe da trajetória descrita pela partícula, tá? Então, qualquer que seja a trajetória descrita pela partícula, ao se deslocar de um ponto a outro, o trabalho do seu peso será o mesmo. Ou seja, vou mostrar aqui essa situação. 3 situações, ó. Esse objeto primeiro vai cair, ó, verticalzinho. Depois ele vai cair por essa rampa inclinada, ó. E em todas as situações ele vai cair da mesma altura, só que ele vai cair de maneira diferente. Ó. E essa outra situação vai por essa rampa toda sinuosa, ó, mas a altura que ele vai cair é a mesma. Tá? Então, pelo que a gente comentou aqui, ó, o trabalho da força-peso ele independe da trajetória descrita pela partícula, ou seja, a gente vai dizer que o trabalho da força-peso nas 3 situações é igual e vai ser dado por mais ou menos M vezes G vezes H, ou seja, ali, ó, eu posso escrever assim, ó, trabalho na situação A, vamos colocar P aqui, né? Trabalho da força-peso, na situação A é igual ao trabalho na situação força-peso na situação B, que é igual ao trabalho da força-peso na situação C. Tá? Mas a gente tem que considerar sempre, ó, se eles caírem da mesma altura. Tá? Se a altura for diferente, aí eu já não posso dizer que vão ser iguais, tá certo? Se eu considerar a mesma altura, vai independer da trajetória dele. Ó, essa trajetória que foi inclinada, né? Essa outra foi reta, né? E essa outra foi meio variada, né? Foi uma trajetória sinuosa aqui, né? Nem foi reta e nem foi inclinada, tá? Então, nas 3 situações o trabalho vai ser calculado desse jeitinho, mais ou menos mg vezes h. No caso aqui, como está caindo, vai ser positivo, tá? E o trabalho ali, ó, que a gente já viu anteriormente, ele é positivo na descida e negativo na subida. Eu acho que agora vem algumas aplicações, né, para a gente fechar esse conceito aqui de trabalho da força-peso. Vamos lá. Aí não, vamos fechar aqui a força elástica para depois
a gente fazer duas aplicações, aí fechar a aula. Trabalho da força elástica, ó. Então vamos imaginar essa molinha aqui, ó, nessa situação 1 aqui, ó. Então essa mola aqui, ela está em equilíbrio, né? Ou seja, ela está no comprimentozinho original dela. Aí colocou um bloco 1 aqui, ó, essa força esticou, não foi? Ou seja, esse momento aqui vai aparecer a tal da força elástica. Vamos lembrar que a força elástica, ela vai sempre quer restaurar, né, o objeto. Então aqui a força elástica vai estar aqui, ó. Força elástica. Nessa primeira situação tem força elástica? Não. O objeto está no estadozinho natural dele. Do mesmo jeito nessa outra situação, ó, botou um bloco mais pesado aqui, ó, então a mola ela distendeu mais, ela alongou-se mais, né? Então aqui força elástica novamente, como eu falei, ó, puxou para baixo, a força elástica é puxar para ele ficar na situação original, né? Na situação de equilíbrio que ela tinha antes, tá? Então, como é que eu calculo o trabalho da força elástica? Um artifício que a galera faz é assim, é esse, ó. Para determinar o trabalho da força elástica, primeiro a gente faz um gráfico. Vai representar o gráfico da força elástica em função da deformação. A deformação é a gente lembrar, né? Aquilo que a mola aumentou ou diminuiu. Então, fazemos o gráfico, a gente vai obter isso aqui, ó. Na vertical, aqui no eixo vertical, a gente coloca os valores da força elástica. E aqui na horizontal, a gente vai colocando os valores da deformação. E esse gráfico vai dar essa retinha inclinada. Então, se a gente calcular essa área, a gente lembra lá que eu falei antes do estudo gráfico, né? Quando tiver um gráfico, força vezes deslocamento, o x é o deslocamento, né? Porque a mola não está se deslocando aqui, ó, para baixo. Então esse x está representando o deslocamento do objeto. Lembrando lá, né, que o trabalho, ó, vai ser igual a área, ó. Pronto. Professor, então para mim encontrar o trabalho da força elástica é só calcular a área? Exatamente, ó. Então se você calcular a área ali, ó, que figura é essa? Triângulo, né, ó. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente obtém, ó. Quanto é o valor da base? Tá aqui, ó. Base é esse ladinho aqui, ó. Aqui é o B, ó. Então o B é o X, né? É. Isso mesmo. Muito bem, pessoal. Então o B é o X. Quanto é que vai ser o H? Esse ladinho aqui, ó. Então esse lado é o H. O H vai ser quanto, ó? KX, ó. Então vai ser x vezes kx dividido por 2. Tá? Aí, professor, tem o x e o x ali, né? Dá pra gente multiplicar, dá, né? São letras iguais, então vai ficar assim, ó. Trabalho da força elástica, ó, vai ser k x vezes x, né? Dá x ao quadrado dividido por 2. Pronto. Então essa vai ser a relaçãozinha matemática, tá? Depois a gente calcula a área, né? Pronto, o que a gente fez aqui, ó, que corresponde ao valor do trabalho realizado pela força elástica, que é esse, ó. Pronto, ó. E vai ser mais ou menos kx2 sobre 2, né? Aí a gente lembra, né? Quando é que o trabalho é positivo? Quando a força for favorável. E aí, professor, quando é que a força vai ser favorável no caso da mola, ó? Então, quando você está esticando aqui a mola, ó, a força está desfavorável, não tá? Ó? Porque o movimento está para baixo, não tá? O movimento está para baixo e a força está para cima. Então, nesse caso ali, o trabalho é negativo. Então, vamos ver aqui como foi que eu escrevi. O trabalho da força elástica é positivo na fase em que a mola está retornando a seu comprimento natural, ou seja, quando essa mola, sei lá, eu estiquei, quando eu soltei, aí a mola tende a voltar, né? Ou seja, está se deslocando para cima e a força elástica também, ó, está atuando para cima. Ou seja, nesse caso ali, a força está tentando retornar a mola ao comprimento natural. Então ali é positivo. E ela vai ser negativo quando? Na fase em que ela é deformada, ou seja, quando é alongada ou comprimida. Aquilo que eu mostrei aqui, ó. Quando assim que puxa, vai alongar, né?
aí a força vai querer puxar de volta, né? Então a força vai estar contrária ao deslocamento. Aí no caso ela é negativa, tá? Pronto, beleza. Show de bola. Então agora vamos fechar aqui com dois exemplos. Acho que eu coloquei dois ou foi três. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que é. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, dados, massa 7 kg, a altura que o objeto vai ser levantado 10 metros, o G 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer o que? Trabalho da força-peso. Então, como o objeto está sendo levantado, o movimento dele vai ser de subida, né? Então, o trabalho vai ser negativo. Como é que nós calculamos? Ó? O trabalho da força-peso vai ser menos mg vezes h, né? Foi o que a gente viu, né? Fórmulazinha para determinar o trabalho do peso. Então, substituindo aqui, ó, trabalho da força-peso, o M7, né? Bem aqui, G vale 10, tá? E a altura também 10, ó. Então, multiplicando isso, pessoal, 7 vezes 10 dá 70, e 70 vezes 10, 700. Então, o trabalho da força-peso, menos 700 joule, tá? Detalhezinho do sinal, viu, pessoal? Professor, se eu colocar 700, estaria certo? Não. 700 não é igual a menos 700, tá? Eu até considero, né, quase 100% a questão, beleza? Vou tirar um scorezinho, mas tá? Eu vi que você raciocinou direitinho, fez todo o procedimento correto e errou só no sinal. Mas é só para ficar ligado, né? Porque tem professor que não considera não, viu? Ao sofrer a ação de uma força F, uma mola apresenta uma deformação de 0,02 metros, alongando-se, ou seja, está aumentando o comprimento. Se a constante elástica dessa mola é 400 N por metro, determine. Item A, intensidade da força F. B, o trabalho da força F para deformá-la. Então temos essa situaçãozinha aqui, ó. A molazinha estava lá paradinha, né? Tinha um bloco ligado a ela, né? Mas ela estava lá em equilíbrio, né? Estava em repouso, né? Aí o camarada foi, aplicou uma força, ó, puxou, aí essa mola sofreu um alongamento, né? Ó, sofreu uma deformação. E no caso aqui, galera, vai aparecer a tal da força elástica, né? Ó, a força elástica, lembrando, ela vai querer restaurar aquela posição que a mola tinha no início. Então vamos organizar as informações. Dados: x igual a 0,02 metros, K igual a 400 Newton por metro quadrado. O primeiro item A, ele quer que a gente determine a força. Então aqui pela nossa figurinha aqui, ó, a gente vai compreender, ó, que essa força ela vai ser igual à força elástica, ó. Mesma direção e sentidos contrários, né? Então essas forças são iguais, ó. Então, ó, F vai ser igual à força elástica, e a força elástica como é que a gente mede? Ó? K vezes X, tá? A gente viu isso, né, quando falou da força elástica em outra aula, né? Fórmula: força elástica diretamente proporcional à deformação e diretamente proporcional ao material e ao formato da mola, que é essa tal da constante elástica K aqui, ó. Pronto, agora a gente substitui, ó. F vai ser igual a 400, ó, 400 vezes 0,02. Então, substituindo aqui, ó, vai dar quanto? Substituindo não, calculando, né? Ó. Esses dois zeros, galera, dava para eliminar essas casas decimais. Ficaria 2 vezes 4. Ó. 2 vezes 4 igual a 8. Ó. 8 newton. E o item B, ele pede para a gente calcular o trabalho dessa força, né? Da força F. Então, o trabalho da força F vai ser igual ao trabalho da força elástica, né? Ó. Ou seja, vai ser igual aquilo que nós vimos no slide passado, né? Como é que eu calculo? Kx2 sobre 2. Então, substituindo aqui, ó, K 400, o x é 0,02, isso vai ser elevado ao quadrado, dividido por 2. Ó. Primeiro vamos fazer essa conta aqui, ó.
Ó, 2 vezes 2 dá 4, né? Ok, isso aqui é 0,02 vezes 0,02. Então vai dar 0,00. Por que dá isso, professor? Hein? Vamos lá. Fazer essa continha aqui, né, pra gente. 0,02 vezes, né, 0,02. Vamos lá. Ó, 2 vezes 2 dá 4. E aquilo ali, tudo ali vai dar 0, né? 2 vezes 0 dá 0. E ali 0, né? Eu preciso continuar multiplicando esse de outro, professor? Não, né? Porque vai dar 0, né? Então o resultado final aqui dá 004, tá? Aí agora a gente conta quantas casas decimais tem nos dois números. No primeiro tem 2 casas e no segundo tem 2. Então dá 4 casas decimais. Então tem que acrescentar 4 casas, ó. Então vamos lá. Então tem que ficar 4 números depois da vírgula. Mas aqui, pessoal, só temos 3. O que é que você faz? Bota 0 aqui, ó. Então o resultado vai dar, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então tem que ficar bem aqui, ó. 4 casas decimais tínhamos no produto, né, dos dois números. Então no resultado também tem que ter 4 casas. Então por isso que o resultadozinho foi esse aqui, ó. 0,004. Continha, né? Agora fazendo essa multiplicação aqui, ó. 400 vezes 0,004 dá 0,16. Aí fazendo a divisão ali, ó, a gente vai encontrar, pessoal, 0,8 joule, tá certo? Pronto. Então, pessoal, a gente fecha essa aula de hoje. Qualquer dúvida, revejam aí, né, a videoaula. Um abraço e até a